Assim, então, a ideia é inclusão. Isso. Então, porque assim, eu já vi algumas pessoas falando que, por exemplo, quando eu estava na terceira série, tinha uma sala só de deficiente. Legal. Uma sala especial. E sala especial, falava, justamente tratar os iguais, na medida da sua desigualdade. Beleza. Não é esse caso do autismo, né? Não. De fazer uma sala, eu acho que não é inclusão isso. Não, é o caminho inverso que nós estamos fazendo, né? Falando dessa evolução aí, da legislação educacional e falando da educação especial, ao longo desses mais de 30 anos aí de vigência da Constituição Federal, que é onde a gente tem essa garantia que os alunos com deficiência têm que ter esse atendimento educacional especializado, e considerando que no nosso país está em vigor a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ao longo desses mais de 30 anos da vigência da Constituição, nós tivemos essas classes especiais, elas foram abolidas. Hoje, são raríssimos os municípios que têm ali o sistema que tem as classes especiais. Hoje isso é proibido, digamos assim. Se a gente analisar a nossa legislação, as políticas, as convenções que o nosso país aderiu, isso está proibido. O aluno faz bullying até, né? Sim. Qual que é o direito do aluno hoje, público-alvo da educação especial? É ele estar incluído na classe comum do ensino regular. Então, ele tem que frequentar a mesma classe que os outros alunos frequentam, de acordo com a sua faixa etária. Então, se ele é um aluno de pré-escola, se ele é um aluno de ensino fundamental, ele vai estar inserido naquela classe regular comum, junto com os demais, por força do princípio da inclusão, para ele se socializar com os outros alunos, para ele interagir com os outros alunos, e para os outros alunos também terem direito à diversidade. Porque o princípio da inclusão, ele não pensa só no aluno que tem a deficiência, ou que tem ali o TEA. Ele pensa em garantir para os demais a possibilidade de viver esse mundo da diversidade. Porque fora da escola vai ser assim, a sociedade não vai ter um mercado só para ele, não vai ter uma forma, é todo mundo. E realmente, eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, tinha essa sala especial e esses alunos, eles eram totalmente, assim, excluídos. Era no recreio, era estar no canto dele. Então, tipo assim, a gente, na nossa criança, naquela época, olhava já com um olhar diferente. A gente não tinha um olhar assim, nossa, eles são como a gente. Entendeu? E aí, por conta disso, né, a gente tem na nossa legislação que eles têm o direito do atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Eles frequentam o turno regular ali, de aulas na classe comum e no contraturno, eles vão ter esse atendimento educacional especializado, que é o AEE. Aí sim, eles vão para uma sala de recursos multifuncionais com um professor capacitado na área de educação especial para atender as suas necessidades educacionais específicas. Então, por exemplo, se a gente tem um aluno que tem problema de audição e tal, ele precisa aprender a língua de sinais, então no contraturno ele vai reforçar esse aprendizado para ele se comunicar com as outras pessoas no turno regular e para a sua vida em sociedade também. É o caso de colocar os auxiliares, porque a gente vê alguns processos de obrigar o poder público, até particular, de ter não sei como pode falar, um professor do lado dele, só para eles. Isso, tem a questão do professor auxiliar e desse profissional de apoio que eu falei para você, né? A legislação, ela não é muito clara em relação a isso, tá? Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante o profissional de apoio escolar, que é aquele profissional que não é um professor, ele não é pedagogo, ele é destinado a auxiliar o aluno em atividades de alimentação, higiene e locomoção. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um aluno cadeirante, ele tem uma deficiência, na sala de aula, ele não precisa de um professor de apoio para ele ficar o tempo. Ele consegue interagir com o professor da sala de aula, ele consegue interagir com os alunos, ele não tem nenhum problema intelectual. Para que o professor ali do lado dele? É desnecessário. Isso vai causar uma exclusão e não uma inclusão. Até limitar mais. Exatamente. No entanto, pode ser que esse aluno, no intervalo, ou para ir ao banheiro, ele precise de uma ajuda, ele precisa de um apoio. Aí você tem esse profissional de apoio escolar, que não é um professor, que vai ajudar ele nessas atividades ou de locomoção, ou de higiene, ajudar ele a ir ao banheiro, entendeu? Então, assim, basicamente, quando a gente analisa a legislação, a gente tem esses dois tipos
de perfis de profissionais de apoio. Um que seria um profissional com habilitação na área do magistério, para ajudar o aluno em sala de aula, que aí, vamos supor, um aluno que tem problemas intelectuais, e ele não, o professor titular da sala não está dando conta ali, ele precisa de uma ajuda. Então, coloca-se ali um profissional, que poderia ser esse professor auxiliar, né, uma pessoa que tem habilitação para o magistério, para ajudar esse aluno, apoiar o professor, e ao mesmo tempo apoiar os outros. E a gente tem essa figura do profissional de apoio escolar, que não é um pedagogo, mas é um profissional com essas características de cuidador. Ele vai ajudar o aluno quando ele precisar se locomover, ou se ele precisar de higienização no banheiro, se ele precisar de apoio na hora de se alimentar, entendeu? Então a gente tem basicamente esses dois tipos de profissionais. E aí as famílias veem a legislação e acham que todos os alunos têm direito de ter o acompanhante, de ter o profissional de apoio. Só que tem crianças que não precisam desse apoio. Se você coloca o profissional, dá um efeito reverso. Então, a equipe escolar é que tem que avaliar o que esse aluno precisa e qual característica de profissional que ela precisa, e aí sim designar esse profissional.